consumidor de hortaliças exige cada vez mais qualidade, sustentabilidade e até rastreabilidade dos produtos brasileiros. Seria quase impossível atender a essas demandas sem a pesquisa. Uma das ferramentas para garantir maior produtividade e ainda colocar no mercado hortaliças frescas, saudáveis e saborosas é a genética. É o investimento em variedades adequadas aos diversos microclimas do país e resistentes a vírus, doenças e pragas. O cultivo dessas variedades, melhoradas pela pesquisa, significa redução no uso de agroquímicos. Mas não é só. A genética também permite ter um tomate rico em licopeno, auxiliar no combate a radicais livres e doenças cardiovasculares, ou uma abobrinha com alto teor do antioxidante luteína e uma batata doce com mais beta-carotenos, ambas boas para prevenir e reduzir o envelhecimento dos olhos e da pele. Outras ferramentas para levar mais sustentabilidade para o campo, na horticultura, incluem a pesquisa de sistemas de plantio com racionalização da irrigação, rotação de culturas, melhoria da fertilidade do solo, bioinsumos, uso de telas e estufas como barreira para insetos praga e muitas inovações mais. E para falar sobre essa conexão essencial entre cientistas e produtores de hortaliças, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo e doutor em horticultura, Varley Nascimento, chefe-geral da Embrapa Hortaliças. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária. E como sempre dizemos por aqui, não se trata só de debater ideias, se trata de trazer pessoas que estão na base dessa sustentabilidade da agropecuária brasileira. Muita gente imagina que sustentabilidade é você olhar com carinho para a natureza, pisar de mansinho na terra, enfim, tudo isso é relevante, mas na base de muitas das nossas atividades e da nossa sustentabilidade está a genética. E hoje nós vamos falar de hortaliças, do papel da genética na sustentabilidade das nossas hortaliças. E nós temos a alegria de ter aqui conosco o Varley, que é um doutor nessa área, pesquisador da Embrapa, chefe da Embrapa Hortaliças. Bem-vindo ao Brasil Verde, meu caro. Obrigado, Evaristo. Sempre um prazer, uma oportunidade de estar conversando com você no seu programa e trazendo um pouquinho aí de informação a respeito da cadeia produtiva de hortaliças, principalmente aí nesse tópico bastante importante que é a sustentabilidade. Então, Vale, talvez o pessoal das cidades, né, está acostumado a ver uma grande variedade de hortaliças nas feiras livres, nos supermercados, né? E realmente o Brasil é um país que até por tudo que os imigrantes trouxeram, os portugueses, os italianos, os japoneses, os árabes, tudo que havia aqui já dos indígenas, né? Nós temos uma grande diversidade de hortaliças, não é? Então o desafio genético deve ser muito grande. Você podia colocar um pouco para nós um panorama assim, introdutório do que são hortaliças? O que a gente chama de hortaliça? Batata doce é hortaliça, cenoura é hortaliça, abobrinha, ervilha. Conta um pouquinho para nós, dá uma visão para o pessoal do que nós chamamos de hortaliças, né? E como a gente tem que cuidar dessa genética. Ok, sem dúvida. Nós estamos falando de um grupo grande de espécies, aí nós temos mais de 50 espécies, se incluir as punks, né, as hortaliças não convencionais e mais os condimentos e os temperos, aí a gente passa de 100 espécies. Nós, a população, de modo geral, chamamos, né, de legumes, de verduras, né, mas o nome técnico é hortaliça, né, e nós temos aí, didaticamente falando, três tipos, né, três grandes grupos, digamos assim, de hortaliças. As hortaliças folhosas, que são, né, a alface, o espinafre, a rúcula, o almeirão. As hortaliças frutos, né, o tomate, o melão, melancia, o moranguinho. Melão, melancia e moranguinho, Evaristo, são hortaliças. Tecnicamente falando, são hortaliças. O pessoal acha que é fruta, mas tudo bem. E aí tem as abóboras, o pepino, o jiló, o maxixe. E, por fim, o grupo das hortaliças raízes ou tubérculos. Aí tem a batata doce, a batata, a
cenoura, a beterraba, o nabo, enfim, são esses três grandes grupos. E como você falou, né, os imigrantes trouxeram isso aqui no passado, e boa parte dessas hortaliças, com algumas exceções, aí, as pimentas, a batata doce, mas boa parte delas são originárias de climas mais frios, mais amenos, Mediterrâneo, Ásia. Então, quando essa hortaliça vem para o país e encontra aqui uma condição tropical, quente, úmida, né? Nós estamos falando de um país continental, onde nós produzimos o ano inteiro, né, em diferentes partes de nós. A gente traz essas variedades que não são muito adaptadas, já começa a termos um problema, né? O produtor começa a ter um problema de adaptação, de produtividade, de resistência, né, ou suscetibilidade às doenças aqui tropicais. Então, isso é um grande problema, né, já para a pesquisa atuar e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para nós estarmos desenvolvendo variedades, cultivares adaptadas a essas condições tropicais. Então, só um exemplo, né, para a população que nos está assistindo. Então, quando você traz um material lá da Ásia, por exemplo, da Europa, que não é adaptado, então ele vai produzir, vai ficar de um formato diferente, ou uma determinada doença aqui, né, uma raça, por exemplo, de um fungo, ou uma estirpe de um vírus, né, ou uma própria bactéria, ela ataca essa planta e a planta não é imune. Então, a pesquisa, seja ela da Embrapa, seja ela da iniciativa privada, ela tem contribuído, né, na geração de novas variedades e variedades mais tolerantes a essas condições de estresse, seja de alta temperatura, de frio, de chuva, de calor, enfim. E também, né, cultivares variedades resistentes ou tolerantes a essas principais pragas e doenças. Então, esse é o primeiro aspecto aí que a gente poderia pontuar com relação à sustentabilidade. Porque quando a gente trabalha com hortaliça, quando o produtor, né, produz e cultiva uma hortaliça que tem uma resistência genética, ou seja, ela não é atacada por doenças e, consequentemente, ele não utiliza os defensivos químicos, e aí a natureza agradece, né, Evaristo? O meio ambiente agradece, o consumidor, que possivelmente ou teoricamente poderia estar consumindo aí algum tipo de resíduo. Então, é um item, né, é um programa, esse programa de melhoramento genético é um dos mais importantes aí nas cadeias produtivas. Aí eu estou falando das diversas hortaliças que a gente tem trabalhado. Varley, e é bom também para o bolso, né, do produtor, porque ele não aplica defensivo feliz, não, é uma coisa muito cara, né? Agora, então, com esse dólar altíssimo, é um custo de produção enorme, né? O produtor, se pudesse, ele faria, tenho certeza, todo produtor de hortaliça usaria 0 de defensivo se ele tivesse essa alternativa. Você podia dar 1, 2 exemplos de hortaliça que estão na mesa das pessoas, que hoje a gente trabalha com variedades que exigem muito menos, né, defensivos do que no passado? Sem dúvida, né? E às vezes, Evaristo, o produtor, o custo, né, no primeiro momento que ele adquire a semente, ele acha que é cara, mas a semente ela representa aí 3, 4, 5% do custo total de produção. Falando aí, por exemplo, de uma cadeia de tomate, que é uma das mais caras, né? O custo de produção é onde um hectare custa aí acima de R$100 mil, R$120 mil, e a semente ela custa aí 4, 5%. Né? Você falou do defensivo, do bolso do produtor, o defensivo aí ele chega a 20%, 30% do custo de produção. Então, quando realmente o produtor tem, né, uma cultivar que tolera essas doenças, sem dúvida, ele economiza. Um exemplo, né, um recente variedade da Embrapa, um tomate Nagai, né, ele tem, Evaristo, 16 eventos de resistência. Ele tem resistência para fungo, para bactéria, para vírus, para nematóides, para praga. Ele é um super tomate. Então, o produtor que utiliza esse tomate, seja em campo aberto, seja no cultivo protegido, né, na estufa, ele, sem dúvida, ele economiza bastante em relação a esses insumos. Né? Outro exemplo, né, para condições de estresse. Nós também desenvolvemos hoje um alface, né, tolerante ao calor.
Então, o produtor hoje ele pode produzir durante o ano inteiro, no verão, com altas temperaturas, e aquele alface não pendoa, não floresce, não fica amargo. Então, é mais aí, né, uma ferramenta que a gente dá a esses produtores, né? Trabalhamos nas 3 principais linhas, né, do desenvolvimento de cultivares. Com resistência genética a pragas e doenças, e isso afeta diretamente o bolso, porque geralmente é um material mais produtivo, também afeta o meio ambiente e, consequentemente, o consumidor. Trabalhamos na segunda linha, que é para esses estresses, né? Material tolerante a calor, material mais tolerante ao déficit hídrico, ele resiste mais à seca, principalmente em condições de semiárido. E, por fim, uma terceira linha de materiais visando o consumidor, né? Cultivares mais nutritivos, com mais antioxidantes, mais vitaminados, ou materiais, né, com formatos diferentes, com specialities, que a gente chama, né, que atrai, né, o consumidor, por exemplo, materiais aí visando, por exemplo, uma maior comodidade ou a praticidade para o consumidor, por exemplo, né, uma melancia sem sementes, um mini tomatinho, né, uma mini alface, enfim, materiais que o produtor, que o consumidor, desculpa, ele está exigindo cada vez mais do mercado ter essa conveniência, né, de você ter uma coisa mais fácil de preparar. No passado, a gente tinha aquelas melancias de 10, 12 quilos, você comia metade e desperdiçava, né? Hoje você já tem essas melancias baby de 1 quilo, as famílias são menores, nós temos menos tempo de cozinhar, né? Não temos mais, né, as empregadas domésticas, né? No passado a gente tinha uma, duas, enfim. Então, também visamos isso, né? Um alface que cabe melhor numa caixaria para ser transportada, ou um melão que resiste, que tolera aí 20, 25 dias num contêiner para ser exportado para a Europa. Então, a pesquisa ela também vê, né, não só a demanda do produtor rural, mas também de toda a cadeia, né, do atacado, do varejista e, por fim, do consumidor. Bom, você deu agora para nós uma visão muito completa aí de todos os eixos que vocês estão trabalhando. Eu queria só, voltando um pouquinho ali para encerrar um pouco essa temática das sementes, da produção, né? Por exemplo, você citou esse tomate da Embrapa, né? Quem produz hoje essas sementes, não é? Nós ainda importamos muito semente de hortaliça, as pessoas não têm ideia. A gente aqui no programa já trouxe produtor de semente de soja, de milho, o país produz suas sementes, mas não é bem o caso ainda nas hortaliças, né? A gente ainda importa muita semente de hortaliça. Rapidamente, se você pudesse só mostrar a importância do desenvolvimento e também da produção de sementes aqui, dar uma ideia para as pessoas disso. Não cai do céu essas sementes, né? E são caras, né? Sim, bem lembrado, Evaristo. Nós estamos falando do mercado aí anual de 1 bilhão, né, de reais, onde nós temos aí uma participação de cerca de quase 30 empresas, sejam nacionais ou multinacionais, empresas de sementes, trabalhando com sementes de hortaliça no país para fomentar essa cadeia produtiva. É verdade, sim, o Brasil importa bastante sementes de hortaliças, principalmente as sementes híbridas, né? Mas isso não é porque nós não temos tecnologia de produção, não. Sim, às vezes, o próprio material da Embrapa, quando essas empresas licenciam esses materiais, por razões de mão de obra ou de custo, principalmente custo, essa semente é produzida, seja no Chile, seja nos países asiáticos, onde a mão de obra, o custo de produção é menor. E essa semente, ela volta, ela entra como importada. Por isso, a gente tem, na balança comercial, né, uma importação grande, né, bem maior do que a exportação de sementes. Mas é por essas razões, né, por questões de custo e logística dessas empresas. Na verdade, a semente de hortaliças, né, às vezes, ela é idealizada, por exemplo, numa empresa que está lá no Japão e ela é feito o melhoramento genético na Europa, ela é produzida a semente no Chile e ela é comercializada no Brasil. Então, a semente ela roda o mundo, né? Mas o Brasil tem áreas de produção de sementes, de hortaliças,
na região sul, Rio Grande do Sul, principalmente para aquelas espécies que precisam de frio para florescer, para induzir o florescimento e, consequentemente, produzir semente. Nós temos aí no norte de Minas, regiões mais secas, mais quentes, assim como no Vale do São Francisco, também ali, né, na Petrolina, Juazeiro, também tem empresas produzindo sementes de algumas variedades. Mas a produção de sementes híbridas geralmente é feita aí, manualmente, né, requer aí um cuidado maior, um grande número de mão de obra. Boa parte dessa semente tem sido feito em outros países. Assistindo, né? As pessoas não têm essa ideia que quando ele pega aquela verdura, aquela cenoura, lá atrás, já na origem, só para plantar, não é? No caso da semente, no caso da hortaliça, tem uma coisa muito complexa, muito grande, funcionando, exigente. No passado, como você disse, a horticultura ainda continua, claro, com tradição, mas procurava as regiões serranas do Espírito Santo, regiões serranas do Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, em São Paulo também, alcachofra, etc. Mas com essas variedades, né, mais tolerantes ao calor, a questão da duração do dia, tudo, nós fomos ampliando. Então, o centro de pesquisa, a inovação, hoje ela lida com uma horticultura de alta produtividade, né? Mas também de alta rotatividade, né? Porque aquilo é ciclo curto, a mesma terra vai produzir muita coisa, né? Então, é muito exigente em solo, em água. E vocês têm investido também em sistemas de produção, na parte de bioinsumos, de sistemas cada vez mais eficientes de irrigação, né, cuidando do uso da água, né, também na gestão da matéria orgânica. Eu queria que a gente pudesse, para depois entrar nesse último aspecto que você falou, da biofortificação, de tudo isso, mas se você pudesse falar um pouco o quanto a pesquisa tem contribuído, né, nos sistemas de produção, para que as pessoas saibam que é um alimento seguro, é um alimento bem produzido, né? O horticultor cuida do solo, cuida da água. Talvez poucos produtores rurais olhem de tão perto o tema da matéria orgânica, olhem de tão perto os seus cultivos. Perfeito. Você mencionou, né, essa agricultura de montanha, né, Espírito Santo, hoje é importante, na região né, do Rio, ali, Petrópolis, Teresópolis também é importante, mas hoje hortaliças, né, ela está no país inteiro, né, ela produz aí de norte a sul. É verdade que a região norte, por ser bastante quente, né, muito quente e também muito úmida, fica um pouco complicado, mas, no geral, a produção de hortaliça tem sido feita em diferentes áreas, novos polos de produção têm ocorrido, principalmente num sistema mais empresarial, mais tecnificado. Só voltando um pouquinho, né, para o pessoal entender um pouco mais, mas a produção de hortaliças ela tem um contraste muito grande em termos de adoção de tecnologia. Nós estamos falando desde pequenos produtores, né, pequeninhos, que tem alguns canteiros ali na sua cidadezinha, ela fornece ali algumas folhosas ali na comunidade. Nós temos médios produtores e temos grandes produtores, produtores empresariais, né? Sem dúvida, ainda tem um contraste muito grande em termos de, né, não é diferente das commodities, onde você só tem uma forma de produzir, né, você planta ali na máquina e colhe na máquina. Hortaliça não, você tem um cultivo convencional, cultivo orgânico, cultivo hidropônico, cultivo sem solo, cultivo protegido, inverno, verão, enfim, você tem aí uma variabilidade, uma variedade, né, desculpa, é muito grande em termos de produção. E cada tipo de produção, né, exige um cuidado, utiliza uma determinada tecnologia, né? Você mencionou aí o uso da água. A água é um insumo bastante importante, é um insumo finito, né? Nós estamos falando aqui de sustentabilidade, algumas áreas que se utiliza muito o sistema de pivô central ou de aspersão, ela tem trocado para um sistema mais sustentável de economia de água, que é o sistema de gotejamento. E aí nós, da pesquisa, estamos por trás disso, desenvolvemos, né, tecnologias, informações para esse cultivo, inclusive desenvolvendo equipamentos para mostrar para o produtor, para avisar, entre aspas,
quando ele deve irrigar. Porque você sabe, quando você irriga muito, né, primeiro que você está jogando água fora, segundo que você está lixiviando, você está escorrendo aquela água junto com os nutrientes para o lençol freático, e também você está criando um microclima, né, que favorece o aparecimento de doenças. Aí volta aquilo que a gente já falou, aparecem doenças, o remédio que tem é aplicar o produto químico. Então, a irrigação é um componente bastante importante, assim como a nutrição, né? Então, o produtor, nutrição do solo. Então, o produtor se utiliza bastante de matéria orgânica, se utiliza hoje bastante bioinsumos. A olericultura, Evaristo, ela é muito dinâmica e ela tem mudado muito nos últimos anos, né? O consumidor hoje está exigindo, né, produtos mais sustentáveis, mais saudáveis, né? Essa palavra saudabilidade, rastreabilidade, produtos orgânicos, produção integrada, né? Isso cada vez mais vai estar aí na nossa na tona aí do nosso dia a dia aí no supermercado, na mídia, enfim, porque nós consumimos o produto fresco, né? Então, e é diferente quando você, por exemplo, hortaliças no Brasil, né, e boa parte do mundo, nós não temos hortaliças transgênicas, né? Apesar que transgenia, até onde a gente sabe, não tem causado mal à saúde, enfim. Mas o consumidor ele vê aquele produto fresco, então ele quer um produto mais, uma aparência melhor, que não utilizou agrotóxico, que não é transgênico, etc, etc. Porque ele está vendo aquilo ali, é diferente quando você consome uma soja, né, que aquilo passa por uma farinha, ou passa por um óleo, ou quando você utiliza um algodão transgênico na sua camisa. Mas o produto fresco ele é um pouquinho mais complicado. Então, essa coisa da saudabilidade e da exigência por produtos mais, digamos, limpos, em termos de agrotóxico, etc., ela chega lá atrás no produtor, e o produtor está atento, né, de não utilizar esse produto, utilizar menos. Graças a Deus, hoje, as moléculas que são desenvolvidas, né, as moléculas químicas, elas são menos agressivas. Se a gente pensar lá atrás, né, Varisto, os mercuriais, os fosforados, os clorados, hoje não, hoje as moléculas são menos agressivas quanto ao meio ambiente. Nós temos aí a Anvisa, o MAPA, Ministério do Meio Ambiente para regular tudo isso. Então, assim, eu diria que você falou de água, né? Contaminação biológica é um importante item, né? Principalmente na agricultura urbana. Hortaliça tende a ser produzida ali no cinturão verde, próximos aos grandes centros, e aí pode ser que haja aí algum problema de algum riacho, algum rio que esteja contaminado, né, com coliformes fecais e animais, etc. Isso pode chegar naquelas hortaliças, principalmente as hortaliças folhosas. Mas o produtor, de novo, ele tem esse cuidado de estar fazendo essa higienização, essa padronização desses materiais antes de chegar ao supermercado. Vale, nosso programa já está caminhando para o fim. Quando a conversa é boa, o tempo passa logo. E eu não queria deixar a gente encerrar esse programa sem você falar um pouco, não é? As pessoas às vezes estão preocupadas, com a saúde, preciso comer hortaliça, mas não quer que esteja contaminada, quer que seja um produto saudável, etc. Mas a gente, na pesquisa, hoje está oferecendo mais do que isso, né? Está oferecendo, além de ter essa qualidade, essa sanidade, não é? Esses produtos também trazem agora uma maior riqueza em determinadas moléculas que são importantes para a saúde humana. Se talvez você pudesse, como um último comentário seu, falar sobre isso, seria muito bom para as pessoas terem uma ideia de toda uma geração de produtos que vai continuar aparecendo graças à genética, à pesquisa, e que vai ajudar na saúde do consumidor. Sim, só antes disso, a gente falou de cultivo protegido, né? E quando você utiliza, além da genética, diferentes ferramentas, né? Quando você coloca uma hortaliça dentro de uma estufa, por exemplo, e aquilo é uma barreira física de insetos e de pragas, então você reduz a incidência de doenças e, de novo, você reduz a aplicação de defensivo. Então, a pesquisa também está por trás, não só na genética, mas na forma de produzir essa hortaliça, fugindo das
das épocas mais críticas, utilizando o cultivo protegido, utilizando produção de mudas em viveiros, enfim, é o que a gente chama de escape, né, para você minimizar a ocorrência de doenças e, consequentemente, menos químico. Sim, com relação a cada vez mais, né, o produtor, o consumidor aí está exigente e nós estamos atentos a isso, a pesquisa está atenta e nós estamos colocando, né, materiais no mercado, não só aqueles materiais que não têm a contaminação química e biológica, mas materiais mais nutritivos. Nós desenvolvemos um tomate, né, o Zamir, é um tomate desse tipo grape, ele tem 3 vezes mais licopeno. Licopeno é esse pigmento vermelho, né, um antioxidante, que previne aí, né, combate os radicais livres aí, pode ser cancerígeno, etc. Né? Previne algum tipo de câncer. Desenvolvemos também cenoura, com 2 a 3 vezes mais beta-caroteno, que é outro antioxidante, que é o precursor da vitamina A, que dá aquela coloração alaranjada na cenoura, assim como na batata doce, também combate aí a cegueira noturna, inclusive algumas escolas, né, principalmente nós temos parceiros de outras unidades da Embrapa utilizando na merenda escolar, né, esses produtos, né, para melhorar a qualidade nutricional daqueles alunos. Então, a pesquisa também ela está atuando, né, em colocar materiais mais interessantes, digamos, mais nutritivos, né? Nós estamos aí numa pesquisa com alface, junto com a Embrapa Recursos Genéticos, né, com um maior teor de ácido fólico, de folato, né, principalmente para as grávidas, que é interessante, né, durante a gravidez você não ter deficiência de ácido fólico. Então, enfim, nós temos aí uma área bastante interessante também para trabalhar, né, visando aí, né, a saúde do consumidor, não só do produtor, mas também a saúde do consumidor. Vale, eu queria agradecer muito. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Nós já estouramos o nosso tempo. Daqui a pouco estamos com meia hora aqui. Agradeço muito a sua participação. Eu espero que nós teremos ocasião, depois de trazer pesquisadores, até falando um pouco, desse grupo de folhosas, outro sobre... A gente entrar um pouco mais em detalhe, mas essa sua abordagem foi excelente. Agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Verde, tá? A gente que agradece, Evaristo. Estamos sempre à disposição, não só você como embrapiano, não só Embrapa Hortaliças, mas as demais unidades aí que têm trabalhado, e principalmente outras unidades da Embrapa que têm trabalhado com hortaliças também, para desenvolver essa cadeia produtiva tão interessante que são as hortaliças aí no nosso país. Grande abraço. Então, vamos dizer aqui aos amigos, comprem e comam hortaliças. É seguro, é saudável, tem qualidade. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.